Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai encaminhar para o nosso último capítulo e vamos falar um pouco sobre a geografia do crime. Qual a relação que existe entre geografia e o crime organizado, beleza? Então pegue seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, primeiro, vamos relembrar o que é geografia. Geografia é o estudo das formas da Terra, do seu ambiente e espaço, território, correto? Então, tudo que eu posso espacializar, que eu posso colocar aquele objeto no espaço, eu posso observar isso através da geografia. Tá? Do mesmo modo, por exemplo, se eu pegar um objeto e colocar ele ao longo da história, numa linha temporal, eu posso fazer uma análise por meio da história. Tá? Geografia, um espaço, um território. E aí eu consigo fazer uma análise geográfica. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai falar então de geografia do crime, a gente está falando de espaços, de territórios que são dominados pelo crime organizado. Como isso, professor? Bom, quando a gente fala, por exemplo, num grupo terrorista do Oriente Médio ou em qualquer lugar do mundo, a gente está falando que esse grupo ele pode ou não ter controle sobre determinada parte do território. Então aí vocês estão vendo, né? Essas manchinhas aí são pontos onde alguns grupos terroristas islâmicos têm o controle desses territórios. Né? Então a gente viu nas aulas anteriores, nos capítulos anteriores, por exemplo, o caso do ISIS, que é o Daesh, que ocupa partes da Síria e partes do Iraque. Ou seja, imagine um lugar onde você tem um Estado, o Estado que eu estou dizendo com seus membros, prefeitos, governadores, presidentes, policiais, médicos, e o Estado ele não consegue, não tem domínio sobre o seu próprio território. Embora a gente conheça, a gente vai lá no mapa, observa onde é o território do Iraque. Opa, aqui as fronteiras, aqui a fronteira com o Irã, aqui a fronteira com a Síria, tá bonitinho. Mas parte significativa do território, o Estado não tem poder lá dentro. Porque quem comanda aquele espaço, aquele território, é o ISIS, é o Daesh. Tá? A mesma coisa ocorre com o Hezbollah. O Hezbollah, no caso ainda, a gente viu que ele em parte partido político. Então tem desde a parte política e desde a parte armada. Então deixa a coisa mais complexa ainda. Mas quando a gente fala então de geografia do crime, é conseguir pegar um determinado espaço, um território e delimitar que naquele território quem manda é um determinado grupo criminoso. Tá bom? Então, um exemplo que a gente tem aqui, doméstico, é o estado do Rio de Janeiro. Tá? Eu não sei, eu vou citar hoje alguns filmes, alguns vocês já assistiram, outros não, podem ficar aqui de dicas. Tá? Mas um filme que fez muito sucesso no Brasil, em filme brasileiro, né, é o Tropa de Elite 2, que conta a história lá do secretário de... um ex-agente do BOP, que vira secretário de segurança no Rio de Janeiro, e ele tem que combater as milícias, né, que são grupos armados paramilitares que dominam as áreas do Rio de Janeiro, as favelas, tá bom? Então, no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação que é bem complexa. Primeiro é o próprio Estado, tá? Governadores, prefeitos, vereadores, enfim, as figuras do Estado que nós conhecemos. Segundo, são milícias, que são grupos paramilitares, tá? Muitas vezes formados por policiais aposentados, por exemplo, que controlam parte da cidade. No caso aqui, controla alguns bairros pobres ou favelas. E nós temos também os grupos criminosos, as facções, como o Comando Vermelho. Comando Vermelho? É Comando Vermelho. PCC é de São Paulo. Que também controla outras favelas. E aí controla toda a vida da população que mora naquele lugar. Então nós temos vários grupos criminosos que controlam frações da favela. E controla de que forma? Bom, pessoal, como vocês sabem, favela é uma habitação, é uma moradia em um lugar irregular, correto? Então, não tem infraestrutura básica, não tem acesso à água, não tem acesso à rede de esgoto, não tem acesso à energia elétrica, não tem acesso à internet, tá? Então, como é que as pessoas que moram na favela têm acesso a esse tipo de serviço? Bom, vocês estão vendo aí a foto de um gato. Gato ligações clandestinas de energia elétrica.
Agora, vai lá na rua, pausa a aula, vai lá na rua de vocês, veja se tem algum poste assim. Não tem, né? Dificilmente terá. Mas é muito comum nas favelas do Rio de Janeiro esse tipo de coisa, essas ligações clandestinas. A distribuidora de energia no Rio de Janeiro é a Light. É igual aqui a Copel, lá é a Light. A Light sabe que existem essas ligações clandestinas, porém ela não pode fazer nada, porque existe um poder paralelo. O que eu quero dizer com poder paralelo? Existe o poder oficial, governadores, prefeitos, polícia e tudo mais, e o poder paralelo, grupos criminosos que dominam essas áreas. Então, esse poder paralelo que vai fazer essas ligações clandestinas de internet, de água, de luz, iluminação, beleza? Então, nesse filme que a gente mencionou, a Tropa de Elite 2, aparece lá o rapaz, o senhorzinho comprando gás, e não, amigo, você vai comprar o gás do nosso colega lá, não vai comprar desse aí mais não. Então, eles controlavam a internet, controlavam acesso à água, controlam acesso a gás. Em alguns casos mais drásticos, eles controlam quem entra e quem sai da comunidade, da favela. Então, isso é um exemplo de geografia do crime. A gente pegou um espaço, temos a cidade do Rio de Janeiro, pegamos uma favela, colocamos ali, e nós temos um grupo, tanto paramilitar, um grupo criminoso, enfim, que exerce o poder naquela favela. É aquele grupo que vai fornecer desde dos serviços mais básicos, perdão, passou um caminhão aqui, desde os serviços mais básicos até coisas mais complexas, ou mesmo controlar a circulação de quem entra ou quem sai naquele espaço, beleza? É assim que a gente consegue relacionar favela, crime e geografia. E lembrando, pessoal, quando a gente fala no conceito território, para a geografia, ele envolve poder. Então, eu estou falando que determinada localidade, determinada porção terrestre ali, tem alguém que exerce o poder ali. Beleza? E esse alguém, quando não é o Estado oficial, é um poder paralelo, é um poder criminal. Beleza? Bom, vamos então a algumas denominações. Tá? Ao longo desse bimestre, desse capítulo, melhor dizendo, a gente vai ver alguns exemplos dentro do crime organizado internacional, tá bom? E primeiro a gente pode dar vários nomes, né? Primeiro aqui eu falei das facções porque é o tema que a gente conhece. Esse termo é mais conhecido para nós brasileiros por conta do Comando Vermelho e do PCC, Primeiro Comando da Capital, tá? Mas existem vários outros nomes. Mas entender, né? O que é crime organizado, gente? Crime organizado é quando tem uma rede de vários crimes, que ocorrem vários crimes. A gente estuda globalização e fala do trânsito de pessoas, de mercadoria, da facilitação em você ir para qualquer lugar do mundo com uma passagem de avião, no trânsito de mercadorias, de você conseguir produtos que são da China, do Japão, comer comida japonesa aqui em Maringá. Então esse intercâmbio cultural faz parte da globalização, mas também auxilia várias atividades ilícitas, tá? Trânsito de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pirataria, várias atividades ilícitas, né? E outros demais crimes. Tudo organizado na forma de uma teia, tá? Eu estava dando aula para o 8º ano mencionando que o Brasil não é um produtor de droga, mas aqui é uma rota de drogas. Países produtores são os nossos vizinhos. A Bolívia produz, Colômbia produz muito, e que muitas dessa droga vem para o Brasil como ponte para a Europa. Então o Brasil, dentro dessa rede do crime organizado, ele é o quê? Uma área portuária, digamos assim, ou seja, para jogar essa droga para fora do Brasil, tá bom? E para os Estados Unidos aí vai direto da Colômbia, mas é isso a gente vai chegar nesse assunto ainda, quando a gente falar dos narco-estados, tá? E aí nós temos aí, de fato, as denominações, né? Máfia, cartel. Cartel a gente comentou naquela aula híbrida sobre a OPEP, quando eu falei que é um cartel que controla o preço dos produtos, né? Mas cartel tem essa conotação, então, negativa, de controle de preço e controle de distribuição de mercadoria. Facção, que eu já expliquei que é o termo mais conhecido aqui no Brasil, beleza? O termo máfia, gente, que a gente vai ver na aula de hoje, ele surge na Sicília, que é a ilha ali na Itália, tá? Bem na pontinha da bota. E
Em muitos casos, o termo máfia ele sempre é associado a criminosos italianos, por conta da origem, e a um pacto de sangue entre os membros. Quando eu falo pacto de sangue, gente, é uma relação de confiança mútua, tá? Vocês já devem ter visto pela internet que vira até meme, né? Mas, por exemplo, em determinadas comunidades aparece pichado a conduta que os criminosos devem ter dentro da favela, dentro da comunidade. Então fala assim, olha, não vai roubar ninguém aqui, proibido usar droga na frente de crianças, enfim, essas leis, né? Porque são passíveis de punição entre os próprios membros, para vocês verem como que existe uma sociedade inteira dentro desses espaços. É uma sociedade completamente desprendida desse que a gente conhece, tá? Nessa sociedade, à parte, os líderes vão fazer o julgamento e a condenação da maneira que eles quiserem, beleza? Aqui não, a gente é parado por um estatuto, por uma constituição, poder judiciário, etc. Tá? Mas isso é muito interessante porque vários grupos criminosos têm essa relação de pacto de sangue. Tá? Quando eu falo pacto de sangue, é uma relação muito próxima entre os membros. De agora você não é mais um desconhecido, agora você é o meu irmão, eu vou fazer de tudo para você, para sua família. Inclusive, no Brasil, o crime organizado é atrativo por conta disso. Porque dentro das penitenciárias existem essas facções e elas controlam distribuição de drogas no Brasil e fora dele, e eles oferecem suporte para as pessoas que estão lá dentro. Então, se você foi preso, cometeu um crime, foi preso, está desamparado, está com a família aqui sem nada, essa parceria, pacto de sangue com esses criminosos se torna uma coisa até, não quero dizer boa, mas vantajosa para quem está nessa situação, beleza? Então, na Itália, onde surgiu esse conceito de máfia, é ainda mais forte, beleza? Esse termo máfia, ele ganhou muito espaço dentro da cultura pop através dos filmes sobre máfia italiana e máfias italo-americanas. Ítalo-americano, pessoal, é um imigrante de origem italiana que veio para a América, especificamente nos Estados Unidos, tá bom? Então, alguns filmes, citando aqui, é O Poderoso Chefão, não sei se alguém já assistiu, que vai falar do Dom Vito Corleone, e Bons Companheiros, que é do Martin Scorsese, que é um filme muito bom também, que fala sobre essas máfias italo-americanas. E o Poderoso Chefão, ele é o quê? Né? Ele é o chefe de uma máfia, mas ele tem toda aquela postura, o negócio e a família. Né? O filme começa com alguém pedindo um favor para ele num casamento, está no casamento da filha dele. Ele sai do casamento, vai para um escritório para atender o pedido de alguém. E ele fala assim, olha, você nunca me chamou de padrinho, você nunca quis a minha amizade, você nunca quis que eu seja o seu companheiro, porque na máfia italiana tem essa proximidade. Tanto que no mundo inteiro é traduzido como o padrinho, só no Brasil ficou o Poderoso Chefão. E o padrinho é essa figura dentro da Igreja Católica que é quem batiza. E a figura do padrinho, teoricamente, se algo acontecer com os pais, quem cuida da criança são os padrinhos. Tá? Isso acho que é muito raro de acontecer. Mas essa é o papel dos padrinhos dentro da Igreja Católica. Então, o padrinho aqui é alguém que vai cuidar de você. Então, essa relação muito próxima, relação de sangue. Mesmo não sendo do mesmo sangue, mas agora, pelos fatos de eles estar envolvidos em um crime, eles estão, entre aspas, nesse laço familiar, tá bom? Como não podia ser, as principais máfias são as máfias da Itália. E aqui no livro menciona mais algumas, mas eu vou trabalhar duas, que é a Cosa Nostra e a Comora. Tá? A Cosa Nostra siciliana, eu acho que ela é a mais famosa e ela fica aqui na Sicília. Eu não sei se vai funcionar o apontador, acho que não. Tá? Aqui na Sicília, tá? Então a bota, aqui é a Sicília. Ela atua no tráfico internacional de drogas, contrabando, atividades financeiras e lavagem de dinheiro, que a gente vai ver logo mais, extorsão, chantagem, participação de obras públicas, tá?
E a Comora a mesma coisa, mas ela atua aqui em Nápoles. Não sei se vocês estão vendo na parte mais verdinha. Aqui a Sicília em amarelo, Nápoles aqui em verde, mais ao norte, tá bom? E a Comora também atua como tráfico de drogas, extorsão, chantagem, loteria. Então, uma coisa que aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, tem muito, que é o jogo do bicho. Eu nem sei como é que funciona isso. Mas lá no Rio de Janeiro, quase todo mundo joga no jogo do bicho e é uma atividade legal. Tá? É um jogo de azar, onde você tem lá o bicheiro e o apontador do jogo do bicho. E no Brasil, de modo geral, essas atividades são proibidas, né? Tanto que aqui não tem cassino. Aqui, até um tempo atrás, tinha as máquinas caça-níqueis, mas eram proibidas, então sempre a polícia fazia apreensão. E esse tipo de jogatina é proibida no Brasil. Então, os caras ganham dinheiro por conta desse tipo de atividade. Tá? Participação de obras públicas também. O que eu quero dizer com essas participações de obras públicas? Em algumas áreas da Itália, a coleta de lixo é feita pela máfia. Olha só, eles são bonzinhos? Não. Isso é forma de ter uma moeda de barganha. Então, se alguma questão política não está de acordo com os interesses da máfia, eles podem fazer greve, por exemplo, e não recolher o lixo. E isso acontece com uma certa frequência em alguns lugares. Tá? Eu estive recentemente não, no início do ano, em Nápoles, e lá, onde atua a Comora, tem essa conotação. A cidade, por exemplo, é bem mais suja que em relação a Roma. Não sei se estava passando por alguma dessas greves, mas é frequente isso, tá? A máfia utilizar dessa influência que ela tem e desse poder que ela tem para conseguir vantagens públicas, beleza? Então esse aqui é um exemplo bem tradicional que acontece lá na Itália. Então, pessoal, essa relação entre política e máfia, ela não é exclusiva do Brasil. Eu digo exclusiva do Brasil porque a gente está vivendo um momento político bem tenso, tá? Mas em vários lugares do mundo há associação entre políticos importantes e organizações criminosas. No caso da Itália, o que a gente tem é um período de 1960 a 1980, 1990, que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Né? Lembrando, 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, a Itália estava mergulhada no fascismo do Benito Mussolini, ela tem que se reinventar nesse contexto de pós-guerra, e você tem uma violência quadripartida, ou seja, uma violência em 4 partes. Você tem de um lado o Estado, o poder oficial que nós conhecemos, haviam grupos armados de extrema direita, havia grupos armados de extrema esquerda e havia também a máfia. E esses 3 agentes brigavam pelo poder na Itália, se não pelo poder total, por áreas de influência, igual nós estamos vendo aqui, onde cada grupo criminoso atua. Tá bom? Então esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo, por conta dessa violência descontrolada na Itália. Tá? E na década de 80, então, começa a limpeza, o final desses anos de chumbo e a limpeza do aparato estatal que estava contaminado por essa máfia lá na Itália. Beleza? Esse processo, né, ficou conhecido como a Operação Mãos Limpas. E recentemente houve muita semelhança com o que aconteceu na Lava Jato aqui no Brasil. Para a gente fazer um parênteses, né? O que aconteceu, gente? Diante dessa situação onde você tinha mafiosos envolvidos no Estado, a ideia foi o quê? Como que a gente vai tirar essas pessoas de dentro do Estado? Essas pessoas que têm relações criminosas com essas máfias, como que a gente consegue prender elas? Então começou isso, o que ficou bem famoso no Brasil agora, a delação premiada, que é pegar pessoas e essa pessoa ir delatando as outras, de modo que você consiga pegar todo mundo. Tá? Ela funcionou em certos aspectos, mas ainda hoje o Estado italiano está cheio de gente envolvida com máfia e todo mundo sabe, porém
às vezes a ausência de prova, às vezes uma pessoa muito poderosa que não vai ser presa, tá? Mas nesse contexto aqui dos anos 80, a gente teve 2 juízes mortos, 2 juízes federais, então era a mesma coisa que o Fux e o Barroso serem mortos aqui no Brasil por atentados terroristas, tá? E mais de 300 mafiosos presos, entre empresários, entre ex-políticos influentes e ex-chefes de Estado, ou seja, pessoas grandes. Tá? A gente vê um cenário onde muitas pessoas são presas, mas essas pessoas são o quê? É o peixe miúdo. Tá? Os peixes graúdos não são presos. Aqui a gente teve uma postura onde essas pessoas acabaram sendo presas. Em certo aspecto, diminuiu a presença da máfia dentro da política italiana, mas não acabou. Reduziu, mas não acabou. Beleza? E um personagem bem famoso desses anos de chumbo é o Cesare Battisti. Talvez vocês já tenham ouvido falar deles nos jornais. Ano passado ele foi muito falado. Por quê? O Cesare Battisti ele cometeu 4 assassinatos na década de 70 e ele era um manifestante de esquerda. Então, lembrando, direita, esquerda, governo e máfia. E ele cometeu esse assassinato, fugiu para a França. Quando começa esse processo de limpeza, de expurgo dessa violência da Itália, a França não extradita o Cesare Battisti. O que é extraditar? Você ter um criminoso no seu território e não mandar ele de volta para o país de origem. Então ele cometeu um crime lá na Itália, mas ele está aqui na França, eu não vou enviar ele para a Itália. Isso aqui, gente, entra numa briga judicial muito grande que eu só vou explicar aqui de maneira bem grosseira, tá? A França interpretava da seguinte maneira: olha, ele só matou essas pessoas porque a Itália vivia um momento ímpar, um momento de violência extrema, onde se ele não matasse, ele morria. Isso acontece mais ou menos aqui no Brasil durante o período da ditadura militar. A gente teve a anistia de ambos os lados, tanto dos militares quanto das guerrilhas de esquerda. Porque, olha, o contexto da época justificaram as ações. Beleza. É o que aconteceu com o Battisti. Até que a França extraditou uma pessoa com uma condição semelhante à dele. E ele pensou, se eu ficar aqui eu serei extraditado, e ele foge para o Brasil. Tá? Ele passou mais de 40 anos foragido, mas esses 40 anos foragido, gente, não é que ninguém sabia onde ele estava. Tá? Todo mundo sabia que ele estava no Brasil, ele foi preso aqui no Brasil, acontece que ele não foi extraditado, ou seja, não levaram ele de volta para a Itália. E detalhe, o Brasil não extradita ninguém que está condenado à morte, tá? Porque essa pena não existe no Brasil. Então, se alguém mata alguém lá nos Estados Unidos, comete algum crime que é passível de condenação à morte, ele foge para o Brasil, aqui ele pode ser preso, mas dificilmente ele será extraditado, porque a lei de pena de morte não existe no Brasil. Eu não sei se é por esse motivo que ele não era extraditado, sinceramente eu não sei. Eu sei que ele ganhou o status de asilo político, ou seja, ele fugiu da Itália por conta das questões políticas, perseguição, enfim. Tá? Isso foi revogado em 2018. Em 2019, ele foi preso na Bolívia e foi extraditado em 2019. Ele está lá na Itália e ele irá cumprir prisão perpétua. Tá? Obviamente, gente, é muito mais longo do que eu estou dizendo aqui. Como eu falei, se você ler determinado livro, vai falar que ele é um terrorista. Outro livro vai falar que ele é um ativista político. O fato é, ele matou 4 pessoas e fugiu da Itália, e durante muito tempo, tanto França quanto Brasil alegou que a situação política da Itália naquele momento justificaram os meios, justificaram as suas ações. Para a gente entender mais ou menos o que era esses anos de chumbo, para ver como que a coisa estava pegando lá na Itália, tá bom? Bom, e o mais famoso mafioso da história, talvez vocês conheçam, é o Al Capone, ou Alphonse Gabriel. Ele atuou nos Estados Unidos na década de 20. Pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos instauram uma lei seca, ou seja, não se pode mais vender bebida alcoólica nos Estados Unidos. Tá? E como tudo que é proibido as pessoas começam a fazer mais, o contrabando de bebida alcoólica começa a ser muito lucrativo. E aí que entra o Al Capone. Tá?
O Al Capone ele atuava tanto em jogos de azar, se bem que nos Estados Unidos é permitido, né? Tem Las Vegas, por exemplo. Agora, perdão, cada estado tem sua lei. Ele atuava muito em Chicago, então eu não sei se lá tem leis para jogos. Eu acho que não, acho que pode ter sim. Agora o que acontece é que tem muitos jogos onde quem ganha o dinheiro é só o dono da máquina, né? Então pode ser o caso. Prostituição, extorsão, chantagem de juízes, por exemplo, lavagem de dinheiro, e o que dava mais dinheiro era a venda ilegal de bebidas, o contrabando e o tráfico de bebidas. Tá? Esse período de lei seca dura um pouco mais de 10 anos e ele acaba justamente porque não foi efetivo. Porque as pessoas continuavam comprando bebidas e isso deu dinheiro para criminosos como Al Capone, não resolveu o problema público do alcoolismo e você financiava uma atividade legal. Então por isso que essa lei deixou de existir, tá bom? E o Al Capone ele foi preso em 1931. E engraçado, né? O único crime que ele cometeu aqui nesse caso foi sonegação de imposto ou sonegação fiscal, que é uma coisa que eles pegam muito no pé nos Estados Unidos. Tá? Tem coisas lá que você pode fazer que é absurdo, mas sonegação fiscal eles vão atrás de você, beleza? E entre essas atividades aqui que a gente viu, tem lavagem de dinheiro. Alguém aqui conhece o que é lavagem de dinheiro? Sabe o que é? Tá? Deixa aí nos comentários se souberem. Tá? Lavagem de dinheiro, gente, é a atividade que vai tornar o dinheiro sujo um dinheiro limpo. Como assim, professor? Bom, se eu assaltar um banco e pegar lá $100 mil e comprar uma mansão amanhã, no meu nome, a Receita Federal vai achar estranho. Porque, olha, o Wagner é professor, ele ganha um salário modesto, ele não tem dinheiro para comprar essa mansão aqui não. O que ele está fazendo? Será que ele ganhou na loteria? Aí vão olhar, bom, ele não ganhou na loteria. O que ele pode ter feito? Bom, para ele não ter uma origem desse dinheiro, ele fez alguma atividade ilícita. Tá? Por isso, pessoal, que há controle da renda em praticamente todo lugar do mundo. Né? O imposto de renda é o imposto sobre aquilo que você ganha para você declarar a origem do seu dinheiro. Foi herança? Foi trabalho? Foi aposta? Foi investimento? Porque daí você não consegue gastar o dinheiro que você ganha de maneira ilegal. Tá? E aí o processo de você tornar esse dinheiro ilegal em um dinheiro limpo é chamado de lavagem de dinheiro. E aí há N maneiras de fazer isso, desde negócios fantasmas até sorteios falsificados, enfim, existem várias formas. Tá? Outra forma também de você manter esse dinheiro a salvo, e os políticos brasileiros conhecem bastante, é enviar esse dinheiro para paraísos fiscais. Tá? O que é um paraíso fiscal, gente? Como eu falei, a Receita Federal aqui do Brasil, ela quer saber a origem do seu dinheiro. Você trabalhou, você ganhou na loteria, você vendeu o seu imóvel, herdou, enfim. Um paraíso fiscal não. Tá? Ele deixa você guardar o seu dinheiro lá, com sigilo, segurança e sem querer saber de onde que é esse dinheiro. E muitas vezes eles sabem que é de dinheiro de atividades ilícitas. Tá? Eles só falam assim, beleza, dá 10% aqui e seu dinheiro está guardado. Então nesse mapa aqui, a gente tem vários pontos que são de paraísos fiscais. Observem, gente. Vocês não vão conseguir ver o mapa, mas eu listei alguns aí. Andorra, Aruba, Bahamas, Gibraltar, Mônaco, Vanuatu, Tuvalu. Todos países muito pequenos, alguns, a sua grande maioria, ilhotas. Tá? E muitas dessas ilhas, elas vivem dessa atividade de paraíso fiscal. Porque são ilhas onde, beleza, tem um turismo, são ilhas muito bonitas, mas é muito longe, então poucas pessoas vão fazer turismo lá. Né? Tuvalu, por exemplo. Quem vai para Tuvalu? Tuvalu vendia também páginas de internet, né? Tem .com.br, que é do Brasil, eles vendiam .tv, que é de Tuvalu. Não sei para quê, mas muitas pessoas compravam, acho que era para atividade ilícita também. Tá? E como eu falei, né? Eles não vão perguntar nada, não quer saber de onde que é o dinheiro, vai deixar no nosso banco? Beleza, mas sei lá, no Banco do Brasil é 2%, pra gente aqui é 10%, mas a gente já fica de bico calado.
e as pessoas acabam pagando porque sabem que lá o dinheiro está seguro, né? O mais famoso talvez seja a Suíça, os bancos da Suíça que têm isso de sigilo bancário dos seus depositantes. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.